Senhor presidente, senadores, a população brasileira acompanhando esse importante momento da democracia, que é essa reunião preparatória para a escolha do presidente do Senado e, por consequência, presidente do Congresso Nacional. Confesso o meu sentimento e manifesto aos colegas a minha contrariedade. Na madrugada, contrariando a livre manifestação de voto de 50 senadores, a decisão monocrática do presidente do Supremo determina que tudo o que aconteceu ontem, menos a vergonha de espetáculos circenses aqui passados, sejam nulos. Então, o meu sentimento, senhor presidente, que a nossa atitude fosse de desconhecer, como já tem precedentes nessa casa, a determinação, ou se faz o voto aberto, ou essa casa recorre ao pleno, não nessa postura do cachorro vira-lata, que rasga, desconhece, quando 50 senhores senadores, representando aqui milhões de votos, só eu trago 9 milhões, mas milhões, e essa casa se resigna, diz, está certo, desculpa, senhor ministro, numa decisão, senhores, que a vida policial começa a nos conduzir muitas vezes aos detalhes. Como já disse aqui na manifestação, onde o senhor ministro do Supremo ele está determinando ao nosso presidente Zé Maranhão, a ele, e não ao cumprimento do regimento, que seria o mais idoso. Se ele não pudesse estar aqui, se ele não quisesse, qual seria condução coercitiva? Está determinando a ele. Mas observe que a decisão está dizendo, conforme anunciado publicamente, presidirá os trabalhos na sessão marcada para amanhã. E assina o senhor ministro Dias Toffoli, Brasília, 2 de fevereiro, às 3h45, só significando que isso já estava pronto antes da meia-noite. E, lamentavelmente, nós estamos discutindo, põe a urna ali, põe aqui, a eletrônica ou não. E o mais importante, que é a nossa estatura. E lembrando, senhores, eu fui procurar nos registros, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal conheceu o pedido de impeachment de ministro do Supremo. Em nenhum momento. E há de se lembrar, será que não temos fatos para isso? Ou nos prostramos no complexo de vira-latas mesmo? Quando estamos discutindo a altivez dessa casa, o respeito, o senhor senador precisa de proteção, de quebra-galho, a instituição tem que se colocar altiva, não pode se quedar diante de uma coisa dessa natureza. O alternativo, olha, eu vou pôr o voto, eu vou lá e declaro.
nós votamos 50 senhores senadores. Péssimo exemplo para a sociedade brasileira não irmos ao pleno do Tribunal, do Supremo. Que importa se está de a sessão preparatória tem que ser na data tal, se a dignidade do Senado está sendo violada nesse momento. Se será na segunda, na terça. Aí é o entendimento dos senhores. Mas quem está se apequenando é o Senado. Deveríamos, sim, tomar uma atitude uníssona, de respeito ao Senado, e de dizer, com todo respeito, respeitando a independência e a harmonia entre os poderes. Mas isso é um tapa na cara do Supremo. Aqueles que concordam com o voto aberto, aqueles que não concordam. Se nós vamos querer a dignidade que o Senado mais do que merece em 193 anos de história, nós devemos dar suporte e respeito às nossas decisões e não nos quedar, se nós temos instância de recurso, por que não fazê-la? Por que verdadeiramente se apequenar? Gostaria de dizer que a minha candidatura, ela foi colocada como uma missão do partido, do PSL, pela direção do partido, por todos aqueles meus irmãos senadores, a direção nacional, no momento em que foi para ficar bem claro algumas coisas. PSL não é prostrado e subserviente e quer o respeito devido, principalmente no momento que se colocavam candidaturas, e em respeito ao PSL, partido do presidente Jair Bolsonaro, para deixar claro a todo o Brasil, a todas as lideranças partidárias, a todos os senhores. O presidente Bolsonaro disse de forma muito bem clara: eu sou o governo, o poder executivo, não vou me meter em eleições, tanto na Câmara quanto no Senado. Fala pelo governo o presidente Bolsonaro. E quando o meu partido me colocou para dizer vá, e nesse momento quero dizer aos senhores líderes partidários, líderes como foi manifesto pela própria senadora Simone Tebet, pessoas se dizendo representar o governo, assediando parlamentares, para dizer estou representando o governo. Quem fala pelo governo é o nosso presidente Jair Bolsonaro. O governo precisa do Senado como um todo, respeitando a oposição mais do que legítima, mas encarecendo a todos os partidos, e por isso jamais se colocaria para não ter o apoiamento dos partidos que querem as mudanças necessárias na economia, seja na previdência, em tributos, na pauta da segurança, na pauta dos costumes. Se o governo se apresentasse ou tivesse interesse direto na eleição de A ou B. E o meu próprio partido, nesse momento, só pela
pela oportunidade de concluir. Me diz nesse momento, a sua missão está terminada dentro desse processo. Diga a todos os líderes, a todos os senadores, que o governo precisará de cada um dos senhores num esforço para reconduzirmos o nosso país ao que o povo brasileiro quer, espera e merece ter. Teremos embates, a democracia é isso, mas que não fique nenhuma marca nesse momento que possa ser um entrave à construção das mudanças necessárias por uma questão que é de eleição dessa casa ou ontem como foi em relação à Câmara. Então, feito isso, cumprida a minha missão, e para não ser o PSL tido como um partido que foi intransigente, eu retiro a minha candidatura e passo exatamente a me alinhar a todos aqueles que querem as mudanças que o nosso país precisa, encarecendo a todos os senhores. A população brasileira está sangrando literalmente de todas as formas. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos e a grandeza do nosso Senado.